Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais tópicos de citologia cobrados na prova do Enem. E você que está aí na maratona, nos estudos, se preparando para o Enem, precisa saber quais são esses tópicos, porque citologia é nada mais, nada menos que o segundo assunto mais cobrado na prova do Enem. Então, vamos nessa! Antes de começar, eu quero convidar você para curtir esse vídeo. Aqui embaixo, na parte inferior do vídeo, tem um joinha. Clica lá, porque o seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. E agora vamos falar de citologia. Bem, então vamos lá. Citologia, gente, é o ramo da biologia que estuda a célula. E por definição, uma célula é a menor unidade dos seres vivos com formas e funções definidas. E segundo a teoria celular, todos os seres vivos são formados de células. A única exceção para a teoria celular são os vírus, que nós sabemos que não possuem células. Agora, dentro de citologia, quais são os pontos mais importantes? Ou seja, quais são os pontos mais relevantes que são cobrados? O primeiro ponto é fisiologia celular, ou seja, você precisa compreender como é que a célula funciona. E para isso você deve saber qual é a constituição básica de qualquer célula, seja ela procarionte ou eucarionte. Então, a estrutura básica presente em qualquer célula são membrana plasmática, citoplasma, ribossomo e material genético. Esses são os elementos básicos, para a composição e funcionamento de uma célula. As células procariontes, gente, elas são as células mais simples, Então, não possuem um núcleo delimitado pela carioteca. Então, dessa forma, o DNA ele fica no citoplasma, numa região chamada de nucleóide, e apresenta uma única organela, que são os ribossomos. Então, as células procariontes vão apresentar basicamente membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e material genético. E um exemplo típico de células procariontes são as bactérias. As células eucariontes, elas são mais complexas, Então, apresentam um núcleo limitado pela carioteca, certo? Onde fica armazenado material genético, e possuem várias organelas que são necessárias para o funcionamento celular. Então, o que é que acontece? Já que a célula eucarionte ela é mais complexa que a célula procarionte, então ela vai desempenhar mais funções, E, consequentemente, ela vai precisar também de uma maquinaria mais elaborada para o seu funcionamento, ok? Então, as células eucariontes, elas estão presentes nos animais, nos vegetais, nos fungos e nos protozoários. E você também não pode deixar de saber a função de cada uma dessas organelas, ok? As mitocôndrias, elas garantem o funcionamento de energia para as células, certo? Já o retículo endoplasmático rugoso transporta substâncias dentro da célula e produz proteínas, enquanto que o retículo endoplasmático liso, ele transporta substâncias dentro da célula e produz lipídios. Os ribossomos, eles produzem proteínas. O complexo de Golgi empacota as substâncias produzidas pelas células em vesículas e são responsáveis pela secreção celular. Os centríolos eles têm papel importante na divisão celular. Os lisossomos realizam a digestão intracelular, degrada o que não serve mais para a célula. Os peroxissomos eles neutralizam as substâncias tóxicas presentes nas células. Os cloroplastos eles realizam a fotossíntese. E os vacúolos eles são responsáveis pela reserva de água e sais minerais nos vegetais. Na verdade, tanto os cloroplastos quanto os vacúolos, eles são organelas presentes apenas nas células vegetais, ok? Dentre as organelas celulares, as mitocôndrias, elas merecem uma atenção especial, Porque elas são as organelas queridinhas do Enem, certo? É isso mesmo. Então, eu sugiro que você vá fazer a prova sabendo tudo sobre as mitocôndrias. Então, você precisa saber estrutura, composição e função dessas organelas, certo? Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular, ou seja, pela produção de energia
que a célula precisa para o seu funcionamento, certinho? Sendo que a respiração celular ela ocorre em 3 etapas básicas, tá? A primeira é a glicólise, onde ocorre a quebra da molécula de glicose, depois vem o ciclo de Krebs e no final a cadeia respiratória, que é onde acontece a maior produção de energia, ok? Então, um ponto importante sobre as células, gente, é que elas apresentam formas e funções diferentes, conforme o tecido que constitui e a função que elas vão executar. Então, as células musculares, por exemplo, elas são fibras alongadas. Já as hemácias, que formam o tecido sanguíneo, elas são esféricas. Essa variabilidade, ela é importante, tá? Porque é uma forma de adaptação à função que a célula vai desempenhar. Ok? Outro ponto importante de citologia é a membrana plasmática, tá? Então, o que é que você precisa saber sobre a membrana plasmática? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre a membrana plasmática é a função. Então, ela seleciona as substâncias que entram e saem da célula. Segundo, a membrana plasmática está presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. Terceiro, a sua composição. Então, a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios. Então, a gente tem aqui uma camada superior e uma camada inferior e proteínas, tá? Então, por isso ela é chamada de bicamada lipoproteica, ok? E, ainda em relação à constituição da membrana plasmática, as proteínas, tá? E os lipídios que formam essa membrana, eles não são fixos, certo? Então, eles se movem ao longo da membrana e por isso que ele é chamado de modelo do mosaico fluido. Certinho? O quarto ponto relevante é o transporte através da membrana, tá? Ela é caracterizada como semipermeável, simplesmente porque seleciona a entrada de substâncias na célula, certo? Então, ela permite a entrada de algumas substâncias como água, oxigênio e hormônios e barra a entrada de outras substâncias. Certinho? O transporte através da membrana pode ser de 2 tipos, tá? Ativo e passivo. O transporte ativo, ele ocorre com gasto de energia e precisa do auxílio de proteínas para acontecer. E um exemplo clássico de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Já o transporte passivo, gente, ele ocorre sem gasto de energia pela célula e a difusão, ela corresponde a um transporte passivo do soluto e a osmose corresponde ao transporte passivo do solvente, que geralmente é a água. Certinho? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a osmose acontece, tá? Então, se você não sabe ainda como é que a osmose ocorre, aprenda, porque é muito cobrado em provas, tá? Aqui nesse recipiente nós temos 2 ambientes. Um hipotônico, com pouca concentração de soluto, que no caso é o açúcar, e um ambiente hipertônico, rico em soluto, né, rico em açúcar, separados por uma membrana semipermeável. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o transporte, né, ou movimentação da água do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto, ou seja, basicamente isso é a osmose, né? Vai ocorrer a movimentação da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Entenderam? E os exemplos clássicos que costumam cair em prova são temperar a salada com sal, desidratar a lesma com sal ou salgar a carne. Meus queridos, outro tópico que costuma ser cobrado também é a especialização da membrana, tá? E o mais comum são as microvilosidades. Elas aumentam a superfície de contato, certo? E, consequentemente, aumenta a capacidade de absorção dos órgãos onde elas estão presentes, certo? Então, geralmente as questões que cobram microvilosidades estão relacionadas com o intestino, certo? Então, fica atento para esse tópico aqui, que costuma ser muito cobrado nas provas, né, vestibulares, inclusive o Enem. Outro tópico relevante de citologia, gente, é o núcleo, tá? Então, você deve saber, além da estrutura e composição do núcleo, você precisa estudar também qual é a função dessa organela, certo? E o núcleo, ele comanda, né, todas as atividades que acontecem dentro da célula, isso porque o núcleo armazena a maior parte do DNA das células eucarióticas, certo?
e aí dessa forma ele detém o controle genético da célula, ok? Então como é que isso acontece? Lembra do dogma central, DNA, RNA e proteína? Então é assim que acontece. O DNA armazena as informações genéticas, certo? O RNA mensageiro ele transporta essas informações genéticas e os ribossomos eles executam essas informações produzindo proteínas. Então é dessa forma que ocorre a expressão gênica, certo? E consequentemente a definição das características ou dos fenótipos. Entenderam? Outro tópico relevante, gente, que a gente pode estudar tanto em citologia quanto em genética, são os cromossomos. Bem, como eles são formados, né? E qual é a relevância dessas estruturas? Durante o processo de divisão celular, o DNA que está no núcleo da célula, certo? Vai passar por um processo de condensação, se associando a proteínas, principalmente as histonas, formando a cromatina, que vai continuar o processo de condensação até formar os cromossomos. E assim, a célula pode se dividir. Os cromossomos, gente, além de serem importantes, né, para o processo de divisão celular, o estudo ou análise dos cromossomos é importante também para o diagnóstico de algumas doenças. Isso porque cada espécie, certo, apresenta um número característico de cromossomos que é chamado de cariótipo. E qualquer alteração no cromossomo, seja ela numérica ou estrutural, que mude o cariótipo de uma espécie, a gente chama de mutação, tá? Então, essa mutação ela é dita estrutural quando ocorre, por exemplo, a perda de um segmento, né, ou uma parte do cromossomo. E a gente diz que ela é numérica quando ocorre a perda ou ganho de um cromossomo completo. Sendo que essas alterações, né, estruturais ou numéricas, elas estão relacionadas com algumas doenças que a gente chama de cromossomopatias, ok? E não poderíamos esquecer de divisão celular, né, que é o processo através do qual as células se reproduzem. Então, o que é que você precisa saber sobre divisão celular? Primeiro, você deve saber diferenciar o processo de mitose da meiose. E segundo, saber as características de cada processo, ou seja, saber como é que cada processo acontece, ok? E agora vamos responder algumas questões para vocês perceberem como é que o assunto é cobrado nas provas do Enem, tá? E aí a gente aproveita e pratica um pouquinho também. A primeira questão vamos responder sobre fluidez da membrana, tá? Geralmente caem questões na prova do Enem abordando esse tema. Então vamos lá. A membrana plasmática é um componente essencial que constitui as células. Desempenha funções importantes, como revestimento e proteção, sendo uma barreira, auxiliando na sinalização celular ao dar suporte físico para a interação entre diversas moléculas que nelas se encontram, como hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento provenientes do meio extracelular, além de participar dos processos de endocitose e de exocitose. Ao longo da história, diversos modelos foram criados para representar sua estrutura e composição química. Em 72, foi proposto um modelo de membrana celular, o qual se tornou o modelo mais aceito até os dias de hoje, chamado de modelo do mosaico fluido. Então, acho que aqui todo mundo já ouviu falar, né, do modelo do mosaico fluido da membrana plasmática. Então, vamos para as proposições. A respeito do modelo do mosaico fluido, assinale a alternativa. E essa aqui é a representação da estrutura da membrana plasmática, tá? E agora vamos para as preposições. A respeito do modelo de mosaico fluido, assinale a alternativa que descreve corretamente as suas características e quais seriam os principais componentes da membrana plasmática. Letra A. Estrutura impermeável. Não precisa nem continuar lendo, porque aqui já anula a questão. Letra B. Permeabilidade seletiva. Distribuição aleatória de proteínas ao longo de sua extensão. Contatos moleculares quase permanentes, que permitem o reconhecimento e adesão entre si e que componentes da matriz extracelular, sendo composta por uma bicamada majoritariamente de fosfolipídios, além de colesterol, glicolipídios, proteínas e glicídios. Então, resposta correta, a letra B, mas vamos só ver como é que estão as outras preposições. Letra C, é uma estrutura impermeável, já anula a proposição, certo?
Letra D, estrutura com permeabilidade seletiva, possuindo uma distribuição específica de proteínas ao longo de sua extensão, sem contatos moleculares. Aqui, essa parte aqui que anula a questão. A questão não, desculpe, que anula a preposição. E letra E, estrutura com permeabilidade pouco seletiva. Não, a membrana plasmática ela não é pouco seletiva, ela faz o quê? Ela tem permeabilidade seletiva. Então, a resposta correta realmente letra B. Segunda questão, ciclo celular e mutações. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína poderá favorecer a letra A, redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. B, saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. C, ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. D, manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. E letra E, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então, nós sabemos que o gene P53 ele é um gene supressor tumoral, ok? Mas vamos esquecer esse dado e vamos trabalhar com as informações da questão. Então, o que é que a questão está dizendo? Que a proteína P53 ela participa do controle do ciclo celular. Então, a ausência dessa proteína resultaria em quê? Em perda do controle do ciclo celular. E isso, consequentemente, resultaria em quê? Resultaria na perda do controle do ciclo celular e, consequentemente, em quê? Na proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. O surgimento de tumores nada mais é do que a perda do controle celular e a proliferação celular exagerada. Então, a resposta correta é a letra E. Terceira questão, transporte através da membrana. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão, que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por. Então, vamos entender aqui o problema da questão, né? Qual é a problemática da questão? O sal aqui, na verdade, ele vai ser o quê? O soluto, certo? E aí, como é que ocorre o transporte do soluto? Por osmose? Não. Fagocitose? Também não. Exocitose? De jeito nenhum. Pinocitose? Também não. Então, o transporte do soluto ele ocorre passivamente por difusão. Então, a resposta correta, a letra E. E a última questão é sobre cadeia respiratória, para a gente fechar com chave de ouro. Então, vamos lá. O dinitrofenol, DPN, é conhecido como o desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Então, ele vai atuar a nível de quê? Da cadeia respiratória, certo? Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Então, vamos ver as alternativas. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a letra A, obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. C, diminuição da produção de acetilcoenzima A, resultando em maior gasto celular de piruvato. D, inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. E letra E, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então, vamos analisar a questão. A questão está dizendo o quê?
que os prótons, eles são capturados, não é isso? E levados de volta para a matriz mitocondrial. Então, o que é que vai acontecer? Eles não vão chegar até o final da cadeia respiratória, que é a etapa, né, da respiração celular, onde ocorre a maior produção de ATP. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? Uma redução da produção de ATP, letra E, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Eu espero que esse vídeo realmente te ajude a direcionar e melhorar seus estudos, tá? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer de responder e te ajudar, tá? E se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse conteúdo, se inscreve, porque isso é muito importante para mim, para ajudar o canal a crescer. Então, um beijo grande e até a próxima!